você quer uma vida com mais paz, leveza e felicidade, então assiste a esse trecho dessa aula que eu dou toda quarta-feira às 8 horas. Depois vai nos comentários e me diz qual foi a parte que mais te marcou. E não esquece, claro, de curtir e de compartilhar esse vídeo. Como então você pode ser reconhecida pelos colegas? Como você pode ser reconhecida pelos clientes? Como você pode ser reconhecida pela sua família, ok? Em primeiro lugar, você precisa de uma comunicação direcionada. Eu vejo um grande erro quando os colegas querem ser reconhecidos. Eles normalmente falam um palavreado difícil, eles acabam, por exemplo, rindo do mercado, do cliente final, para se sentir pertencente à classe de colegas que acham ruim o cliente. Quando você se posiciona contra o cliente, você jamais será reconhecido. Os teus colegas só vão reconhecer os teus resultados. A partir do momento que você começar a dar resultados, os seus colegas vão te reconhecer. Agora, enquanto você se posiciona da maneira errada contra o cliente e a favor dos colegas, você está chamando apenas a atenção dos seus colegas que ainda estão esperando por seus resultados. Você não agrada o cliente e ainda assim não é reconhecido pelos seus colegas. Então, esquece isso, tá bem? Você sempre tem que estar ao lado do cliente que te interessa, daquele que é o seu potencial cliente. Então, as dores do seu cliente passam a ser as suas dores. E quando você começa a ter empatia pela dor daquele que é o seu possível cliente, aí você começa a ser reconhecido pelo cliente. Quando você sabe fazer perguntas poderosas para o seu cliente, a ponto de fazê-lo pensar que você é a melhor solução. Então, nunca, jamais ache que se posicionando contra o cliente final e a favor dos seus colegas, você vai ser reconhecido por eles. Seus colegas só vão te notar quando você der resultado. Sabe quando que a sua família vai te notar? Quando você der resultado. Quando seus clientes vão te notar? Quando você der resultados. A única forma de você ser reconhecida por algo ou alguém é você reconhecer. Reconheça quem é seu cliente, reconheça as dores dos seus clientes. Como que eu posso saber, Nora? Fazendo perguntas. Chame os seus clientes e pergunte para eles o que realmente dói. Porque quando você souber o que realmente dói no seu cliente, você vai ser reconhecido por ele. Porque você vai ter empatia, porque você vai solucionar o problema dele, vai se posicionar dessa forma. E isso, quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você faz, mais resultados você tem. Aí sim, você vai ser reconhecida pelos colegas. Então, o grande erro é achar que o reconhecimento vem de maneira passiva. Você tem que agir massivamente para ser percebido ou percebida como um grande profissional, um profissional de sucesso. Como ser valorizada passivamente. A gente quer ser valorizado? Claro que quer. Você não faz o que você faz simplesmente por nada. Todo ser humano precisa se sentir valorizado. E aí a gente de novo quer que o cliente entenda qual é o nosso valor e que nos valorize. E aí a gente fica passivamente esperando esse reconhecimento e valorização dos nossos clientes. E ele não vai acontecer. A sua família não vai te valorizar simplesmente por um diploma. Os seus colegas não vão te valorizar simplesmente porque você é um colega. E os teus clientes jamais vão te valorizar pelo simples fato de você ter um diploma. A valorização, ela não é passiva, ok? Para que você seja valorizado pelo cliente, você tem que começar valorizando. Estamos abaixo de uma lei sistêmica que diz dar para receber. Quando você entrega valorização, valoriza o tempo do cliente, valoriza o esforço do cliente, valoriza o dinheiro do cliente, as 3 maiores riquezas dele, tempo, energia e dinheiro. Quando você reconhece o cliente, ele naturalmente te reconhece. E quando você valoriza o cliente, ele naturalmente te valoriza. É um ciclo positivo que começa em quem quer dar e quem quer receber. Tenta isso essa semana. Comece a valorizar o tempo do cliente, comece a valorizar a energia que o cliente está te entregando e comece a valorizar o resultado. Quando você começa a valorizar o resultado, mostrando para o cliente que ele é muito importante, né, nesse ciclo para que tudo saia bem, que ele se esforçou para esse resultado tanto quanto você, o cliente se sente valorizado e não existe como, porque estamos aqui abaixo de uma lei que tem que ser uma lei de igual para igual, há um equilíbrio. Então, na hora que você valoriza o cliente
também te valorize. Só que para que você seja valorizado pelo cliente, para que você tenha, né, como entregar valorização para o cliente, o primeiro passo é você se valorizar. Muitos de nós não se valoriza simplesmente por crença por síndrome do impostor, por achar que nunca está pronto, por achar que não é suficiente, não tem autoconfiança, é uma pessoa cheia de medos, cheia de insegurança, ele leva esses medos e essas inseguranças para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, é uma pessoa que realmente não acredita em si. Quando eu não acredito em mim e na minha solução, eu não consigo ser valorizada. Portanto, o ciclo da valorização começa em você. Auto-amor, autovalorização. Valorizar aquele que está dando seu tempo, energia e dinheiro para você. E aí sim, você vai ser valorizado. Então, o terceiro e grande erro que a gente tem dentro da profissão é achar que a valorização é passiva e ficar esperando que o cliente simplesmente te valorize. Medo e insegurança são os agentes mais fortes dentro de você, que te causam muita ansiedade, que te causam muita baixa estima, que te causam síndrome do impostor. Você tem que começar a descobrir quais são os seus medos, mapear os seus medos, para que você crie medos maiores, para que você consiga ir com medo mesmo, porque você nunca vai esperar o medo passar para agir. Se você ficar esperando o medo passar, ele nunca vai passar. O medo só passa quando você tem sucesso naquilo que você precisa ter sucesso. Então, não espere o medo passar, você vai ter que ir com ele. E uma grande forma de fazer isso é criar medos maiores. A insegurança vem de crenças familiares, de tudo que você ouviu sobre você, de experiências que você teve. Se você não tiver segurança, você não consegue ter autoconfiança e você não consegue ser valorizado. Por isso é muito importante que você comece a perceber o que está dentro daquela sua segurança que você pode garantir. Agir massivamente somente na sua área de segurança, jamais em áreas em que você não tem segurança, porque senão não vai haver valorização. E aí, curtiu? Se você quiser ganhar os slides e sempre ficar sabendo qual vai ser o próximo tema do aulão de quarta-feira às 8 horas da noite, basta você entrar no link de grupo que está aqui abaixo na descrição. Te vejo na próxima aula.